Fala galera, tudo bem com vocês? Este é o canal História Super Sincera. Eu sou o professor Igor, mestre em História, e neste vídeo nós vamos falar sobre a ascensão do Partido Nazista. Afinal, como os nazistas chegaram ao poder? Aproveite aí para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like aí nesse vídeo, conheça os nossos outros vídeos e também compartilhe aí com seus amigos que se interessam por esse e outros dos assuntos que nós apresentamos aqui. Afinal, como os nazistas chegaram ao poder? Nós sabemos que o Partido Fascista Alemão, que depois veio a se tornar então o Partido Nazista, tá? Ele foi fundado ali no contexto do final da Primeira Guerra Mundial e das consequências do Tratado de Versalhes. E aí você, claro, pode também assistir o nosso vídeo sobre Primeira Guerra Mundial, onde nós falamos um pouco disso. E o partido nazista, ele vai crescendo lentamente só lá no final da década de 20, só no final dos anos 20. O partido que já nasce assim com uma característica um pouco autoritária, com esse sentimento de revanche por conta da derrota alemã na Primeira Guerra, por conta das humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes, eles a princípio tentam tomar o poder por golpe, por revolução, como por exemplo ali em 1923, quando houve uma tentativa de golpe chamado Putsch de Munique. Inclusive nesse episódio, ou por causa desse episódio, um dos líderes do partido, que viria a ser o grande líder do partido depois, Adolf Hitler, ele acabou sendo preso. Ficou aí por volta de um ano e pouco, um ano e alguns meses na prisão, e foi ali inclusive que ele escreveu seu livro Minha Luta, tá? O Mein Kampf. Bom, bem, afinal, como que esse partido então vai chegar ao poder e ter, inclusive, ali comandando a Alemanha depois de 1933, onde o Hitler, inclusive, assume o cargo de chanceler e de presidente ao mesmo tempo? Como que se deu tudo isso? Foi por vias democráticas, foi por meio de golpe, foi por meio de revolução, violência, um pouco de tudo, para falar a verdade. Tá? O partido nazi tinha ali as chamadas SA, né, seções de assalto ou tropas de assalto, que tentava convencer, por meios às vezes até violento, as pessoas a acreditarem na ideologia do partido. E, inclusive, enfrentavam e combatiam violentamente opositores, tá, como sociais-democratas e comunistas. De qualquer forma, depois que o Hitler sai da prisão, é que ele começa então a organizar melhor o partido, e sempre negando os possíveis crimes cometidos por membros ou adeptos do partido. Tá? Enfim, sempre negando a certa panfletagem com características violentas que o partido às vezes levava à frente. Com isso, ele vai lentamente conquistando cadeiras no parlamento. Isso se intensifica ainda mais quando a Alemanha é assolada pelas consequências da crise de 29, né? A Grande Depressão chega até a Alemanha, e essa Alemanha que ainda estava se reerguendo, que ainda tinha muita dificuldade por conta das consequências da Primeira Guerra, ela sofre então esse duro golpe de ser atingida pela crise de 29. Então, uma grave crise social, inflacionária, problemas de desemprego. Então você tem, de um lado, a ameaça de uma revolução socialista, e do outro lado também um partido extremista crescendo e conquistando cadeiras no parlamento. Em 1932, o Hitler disputou as eleições presidenciais, mas perdeu para o Marechal Hindenburg. Um ano depois, o Hindenburg, né, a gente sabe que na República de Weimar, os alemães, o presidente alemão, ele tinha muito poder. Ele poderia destituir o parlamento, fechar ou abrir o parlamento, ele poderia escolher o chanceler. E aí o Hindenburg é influenciado a escolher o Hitler. Ele convida Hitler para ser o chanceler da Alemanha.
Também um ano depois, o Marechal Hindenburg, que já era um senhor de idade, morreu aí, né, por volta de 84 anos ele morreu por causas naturais. E o Hitler, que era o chanceler, a gente sabe que é uma forma de primeiro-ministro, seria o chefe de governo ali na Alemanha, enquanto que o presidente seria o chefe de Estado, embora tivessem aí poderes até grandes, tá? Considerando aí, fazendo comparações com repúblicas parlamentaristas da atualidade. O Hitler, que deveria ter convocado novas eleições, ele acabou emitindo um decreto onde ele próprio assumia o cargo de presidente e de chanceler ao mesmo tempo. Então foi criado aí o cargo de Führer, né? Então o Hitler passa a ser o guia da nação, o condutor da nação. E aí começam as realizações nazistas que nós conhecemos bem, tá? A eliminação da oposição, de toda e qualquer forma de oposição, dos outros partidos políticos, a implantação daquele nacionalismo exacerbado, de características militares, de um claro anticomunismo, de exaltação da guerra, de militarismo. Então você desarma toda a população para evitar qualquer forma de oposição. Às vezes o aluno pergunta por que eles não aceitavam nenhum tipo de oposição, afinal de contas. Porque eles já são a perfeição. Eles já se enxergam como a realização política perfeita. Então não é nem necessária oposição alguma, porque nós já somos perfeitos. Nós já vamos fazer a Alemanha ficar perfeita do jeito que ela merece ser. Veja como a ideologia é doentia, tá? Nesses momentos. E tantos vários outros exemplos daquilo que o nazismo vai fazendo quando está no poder. Em poucos anos, gente, em poucos anos eles provocam a Segunda Grande Guerra. Em poucos anos eles provocam a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, além dessa questão das eliminações da oposição, da militarização, constantes desrespeitos, ou exemplos de desrespeito ao Tratado de Versalhes, ocupando áreas que não eram para ser ocupadas militarmente, aumentando o tamanho do exército. Então veja que depois que os nazistas chegam ao poder, né, de fato ali, não só com o parlamento sendo de maioria nazista, tá, mas principalmente quando Hitler está no poder como o Führer, né, como o cara que é presidente e chanceler ao mesmo tempo. Tá? Então, e aí depois começa, né, o processo expansionista, a invasão dos Sudetos, a anexação da Áustria. A gente sabe que aí depois tem a anexação, aliás, a invasão da Polônia, que leva então ao início da Segunda Grande Guerra. Então, este vídeo era apenas um resumão aí, para você entender como que os nazistas foram lentamente chegando ao poder. Há um pouco de democracia, não lembro, embora as eleições alemãs sejam um tanto complicadas naquela época para a gente compreender nos tempos atuais, há um pouco de democracia, há um pouco aí também de autoritarismo, de eliminação das oposições, né, de combate violento às oposições, mesmo antes do Hitler estar no poder. E aí, claro, essa mistura, essa salada toda aí vai fazer com que Hitler acabe dominando a Alemanha, né, até aí quase o final da Segunda Guerra Mundial, quando ele se mata, né, na iminente invasão dos russos, dos soviéticos a Berlim. Tá bom? É isso que nós tínhamos para falar no vídeo de hoje. Deixa aí seu comentário, né, sua pergunta, sua questão, e até o nosso próximo vídeo.